Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que interagem conosco na página da internet, na CEADEM. Quero aqui agradecer em nome de todos que fazem a campanha evangelizadora, pela sua participação na nossa página. Nesta tarde queremos deixar mais uma reflexão e pedirmos que, por gentileza, se você puder, pegue a sua Bíblia e nós vamos refletir no que diz a palavra de Deus. No Salmos de número 15, diz assim a palavra do Senhor para nós: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Meus queridos irmãos, aqui está a exposição da palavra do Senhor e vamos nesta tarde meditarmos um pouco sobre as características que acompanham o verdadeiro cidadão dos céus. Davi, na sua oração, ele busca em Deus uma resposta para atender uma necessidade de compreensão. Observe que ele busca em Deus a resposta acerca de quem verdadeiramente são os cidadãos dos céus. É interessante que automaticamente Davi ele alcança as respostas. E as respostas elas foram precisas para preencher toda uma necessidade de entendimento do salmista. Certa vez eu conversava com um irmão e eu perguntando para ele se nos dias de hoje ou no tempo da graça, no Novo Testamento, se os discípulos, os apóstolos, se eles tivessem que fazer esta mesma pergunta para Deus, eles obteriam a mesma resposta que Davi teria, uma vez que esta pergunta de Davi, ela foi elaborada, ela foi dita a Deus no Antigo Testamento? Será que se hoje eu tivesse que fazer esta mesma pergunta a Deus, eu teria as mesmas respostas que Davi tiveram? Por quê? Porque, claro, que o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, ele existia, ele se manifestava, ainda que não houvesse um derramamento do Espírito Santo, mas Deus investia em algumas chamadas específicas, como dos sacerdotes, em alguns reis, dos profetas, diferentemente do que nós encontramos no Novo Testamento, quando há um derramamento do Espírito Santo. Se eu pudesse fazer esta pergunta, e se eu mesmo pudesse respondê-la, talvez eu me equivocaria, talvez me precipitaria na minha resposta, na minha conclusão acerca desta pergunta. Porque para mim, talvez alguém que tivesse uma característica de um então cidadão dos céus, suas qualidades estariam precisamente focadas na ação do Espírito Santo na sua vida, através dos dons. Então, para mim, alguém que estivesse capaz de ser o cidadão dos céus, os sinais que o acompanhariam seriam o mover do Espírito Santo na sua vida,
as línguas estranhas, as profecias, os sinais, enfim. Mas, meus queridos irmãos, glória a Deus, porque o próprio Novo Testamento, ele já tem a resposta para esta pergunta. Se folhearmos a Bíblia, precisamente nos Evangelhos, nas cartas paulinas, nós vamos encontrar esta resposta da pergunta que lá no Antigo Testamento ela foi feita por Davi. Por exemplo, se na minha concepção alguém que possa ser o verdadeiro cidadão dos céus, seus comportamentos estão centrados no que diz respeito à ação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se nós pudermos acompanharmos, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 13, observe que o apóstolo Paulo faz menção de algumas pessoas com ações movidas pelo Espírito Santo, porém destaca uma necessidade maior que é vista pelo apóstolo Paulo como uma suprema que faltava na vida destes que por ele é apresentado. Então Paulo diz assim, meus queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então observe que o apóstolo Paulo, ele deixa este exemplo para os leitores, para os irmãos da igreja de Coríntios, ele fazendo esta comparação, imaginando-se ser uma pessoa com todas essas características espirituais, mas que faltassem no quesito amor. E ele aplica para a igreja que alguém semelhante a estes que é descrito por ele, que tenham toda esta ação espiritual, mas não tem a manifestação do amor de Deus na vida dele, de nada se aproveita. O que significa dizer que nestas condições descritas pelo apóstolo Paulo, esta pessoa, ele não é o verdadeiro cidadão dos céus. Meus queridos, Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de São João, Jesus ele deixou bem claro para os seus apóstolos, para os seus ouvintes ali, no capítulo 15 de João e o versículo de número 12, Jesus disse assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E é interessante que mais adiante Jesus ele já antecipa, ele já mostra para os seus discípulos que alguém que se envolve desta forma e que torna a servir a Deus com estes comportamentos, Jesus ele disse no versículo 15: já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, meus queridos e amados irmãos, você que me ouve nesta tarde, a atitude, o comportamento de um verdadeiro cidadão dos céus é perceptível, é extraído. Estas qualidades, elas são extraídas do meio de um convívio, do relacionamento.
do nosso comportamento com os outros. As qualidades de um verdadeiro cidadão do céu aplica-se à nossa convivência, ao relacionamento um com os outros, o comportamento nosso com o nosso próprio, como nós os tratamos, mesmo com as suas indiferenças, sem preconceitos, sem parcialidade, não negando de forma e por hipótese alguma este amor que foi derramado nos nossos corações. Então, as qualidades que classificam verdadeiros cidadãos dos céus, elas são vistas no dia a dia das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso patrão, com o nosso companheiro de trabalho, com quem lá seja quem for que esteja ao nosso alcance. As qualidades estão no relacionamento. Glória a Deus. E é esta a resposta de Deus para o salmista Davi. São esses os valores que tipificam o verdadeiro cidadão dos céus. Observe um exemplo que nós temos, que é muito interessante para fortalecer esta nossa meditação, daquele episódio de um jovem que saiu de Jericó, que saiu de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele foi abordado por salteadores, que o espancou, deixou caído ao léu, e por cima ainda levaram seus pertences. O texto é bem preciso no Novo Testamento, quando apresenta a presença de 3 pessoas, uma representando o sacerdote, outro que representava o levita e o samaritano. Quando o sacerdote se aproxima daquele momento em que ele vê a pessoa daquele jovem no estado em que se encontrava, é interessante que ele, como sacerdote, conhecedor da lei, e que ele na consciência entendia que era o papel dele parar, perdeu um pouco do seu tempo para dar assistência a quem estava necessitando, e ele não fez. Ele deveria ser a pessoa certa para agir, para manifestar este comportamento, mas não fez, mas ele o negou, certamente porque ele não vivenciava este amor, o amor de Deus, porque o amor de Deus em nossas vidas é inegável. Pois bem, o texto fala que em seguida vem o levita, e a despeito do sacerdote, o levita comporta-se da mesma forma. Ele passa e não dá atendimento àquele jovem ferido à beira do caminho. Mas em seguida vem o samaritano, em que a própria Bíblia intitula ele do bom samaritano. E a gente sabe a rivalidade que existia dos judeus com os samaritanos, as disputas, as guerras, não é verdade? Mas quando aquele samaritano viu aquela cena, embora ele, dentro da lei, dentro dos conceitos ali de lógica, de um senso humano, ele não devia parar, ele não devia nem olhar para a condição daquele jovem. Mas é interessante que havia uma qualidade naquele samaritano que faltou no sacerdote, que faltou naquele levita, porque quem tem o amor de Deus, ele não pode se negar a uma ação, a uma atitude, mas ele perde um pouco do seu tempo, acolhe aquele moço naquele estado, percebe que as feridas elas são graves,
ele atenciosamente dirige aquele moço para um lugar em que alguém pudesse dar todo o cuidado, todo um tratamento a ele. Então, meus queridos irmãos, observem que atitude nobre, que atitude louvável daquele samaritano, o bom samaritano. Não importa quem sejam as pessoas, não importa se existem as rivalidades, se existem as incompreensões, os meus motivos, as minhas razões, o que eu penso em relação a alguém ou ao meu próximo. Mas se eu tenho amor, o amor ele supera. O amor ele abre esta visão, ele tira esta cegueira. Por mais que a pessoa não te represente nada, mas você tem o amor de Deus. Tem o amor de Deus. E foi justamente isso que Deus falou para Davi. E ele torna em forma de cântico este seu momento para com Deus. Deus disse: aquele que anda em sinceridade é um verdadeiro cidadão dos céus, que pratica a justiça, que fala a verdade segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo. Aquele que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Este é um verdadeiro cidadão dos céus. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo jure com dano seu, não muda. Não muda. Que nesta tarde Deus nos ajude, Deus abençoe a todos os nossos internautas, a você, meu irmão, a você que é um dirigente da campanha. Medite nesta palavra nesta tarde. Os sinais que acompanham o verdadeiro cidadão dos céus não aplica-se apenas porque bom será que o cidadão dos céus, ou nós que estamos batalhando para este momento tão sublime de adentrarmos as mansões celestiais, não somente termos os sinais da manifestação do Espírito Santo em nossos dias, mas termos estas qualidades que se aplicam ao convívio, ao relacionamento com o nosso próximo, de estender as mãos a quem está caído, de chorar com os que choram. Você percebeu que tem alguém que inverte esta verdade do que Tiago ensinou? Eu já percebo e vejo que há pessoas que eles choram com aqueles que estão vivendo momentos de alegria. Já tem pessoas que se alegram com pessoas que estão vivendo um momento de tristeza. É diferente do que a Bíblia ensina. Esses tais que agem assim são pessoas que estão distantes do perfil de um verdadeiro cidadão dos céus. É preciso amar sobre todas as coisas. Às vezes você ora tanto, pede tanto, busca tanto coisas materiais no mundo espiritual, mas não busca o amor para o coração. Dizer: Senhor, ensina-me a amar o meu irmão. Não somente isto, ao meu próximo. A perdoar, Senhor. A suportar. Me dê simplicidade na alma, no coração, humildade. O apóstolo Paulo aos Gálatas ensinou que os dons do Espírito Santo também acompanham esses sinais, que está precisamente ligado à atitude de comportamentos. Aos Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele ensina para a igreja lá: mas os dons do Espírito, capítulo 5, versículo 20, 21, 22, aí começa: os dons do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, perdão, mansidão,
Então, meus queridos, que nesta tarde aprove Deus que esta palavra te alcance com bênçãos dos céus. Que possamos servir ao Senhor na busca desta conquista dos céus. O verdadeiro cidadão dos céus, ele perdoa, ele abraça, ele sofre, calado, ele ouve e fica calado, ele suporta, ele não se nega, ele ajuda, ele compartilha da alegria, compartilha do sofrimento. Este é o verdadeiro cidadão dos céus, que não muda, ainda que ele propriamente se coloque numa situação difícil. Ele prefere às vezes entrar numa situação difícil, correr risco, do que mudar as suas características, do que mudar a sua forma de ser. O verdadeiro cidadão dos céus, ele pede perdão, ele é humilde, ele é sincero, ele é transparente, ele não fala pelas costas, não anda apontando ninguém, apontando os defeitos, fazendo oração contrária às perspectivas espirituais. Ele não maltrata, não odeia, porque Paulo ensinou que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não trata com leviandade, não suspeita o mal. Que nesta tarde Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que você possa ser abençoado por esta palavra, que não é minha, não é do presbítero Fábio. Esta palavra é de Deus, para mim e para você. Que Deus em Cristo nos abrace nesta tarde pela sua palavra, nos conforte e nos faça enxergar esses valores que é tão preciso para a minha vida aqui na terra e muito mais até na vida eterna. Que Deus abençoe.